O preço do leite ele tem sido um ponto de debate muito forte em relação à atividade leiteira. E a pergunta que eu faço é: você realmente acredita que o preço do leite é a principal causa da dificuldade da atividade leiteira? Meu nome é Sandro Xaropem Machado, da Vet Quality, e eu estou aqui para mais um Vamos Falar de Vaca. Em uma entrevista feita com produtores, principalmente na região do Rio Grande do Sul, foi colocado, né, quais são os principais fatores que interferem ou que causam dificuldade na atividade leiteira. E o preço do leite ficou como o top one, né, o número um do problema, ou seja, para 50% dos produtores entrevistados, o preço do leite era o principal fator que causava problemas da atividade. Será que isso é real? Será que nós realmente devemos considerar o preço do leite como a principal causa? Por que eu pergunto isso? Porque como que nós tivemos momentos na vida da atividade leiteira, no país como um todo, e que mesmo nós tendo preços mais altos, não houve mudança de patamar nas propriedades. E, inclusive, a gente percebe que a mudança de patamar ela ocorreu principalmente quando o preço do leite teve não é uma redução, mas a diferença entre o valor, né, o preço do leite e o custo de produção acabou reduzindo e é o que nós temos hoje na atualidade. Primeiro ponto importante de ressaltar. O Brasil é um dos países que paga o maior preço pelo litro do leite para o produtor. Eu sei que o produtor muitas vezes não vai gostar desse tipo de declaração, mas é a realidade. E a gente tem que entender, né? A gente está aqui para defender a nossa atividade, defender a atividade leiteira como um todo, não somente como um ponto da cadeia, mas a gente precisa entender o que é a realidade. E a realidade atual é que o Brasil é o país que paga o maior valor, ou um dos maiores valores, pelo litro de leite para o produtor. O produtor pode não concordar, dizer que o preço não está bom, ok, eu compreendo isso. Mas é importante o produtor entender que existe um teto, existe uma questão de mercado que faz com que não tenha como ultrapassar esse valor. Não tem como chegar em valores mais altos. Não existe uma possibilidade. A gente precisa ser muito claro com isso, pessoal. O preço, eu gostaria que o produtor recebesse mais? Claro que eu gostaria. É óbvio que eu gostaria que toda a cadeia produtiva do leite, como um todo, o produtor, a indústria dos insumos, o mercado, todos eu gostaria que recebessem muito mais pelo litro do leite. Só que a gente precisa entender que essa não é uma realidade e que a partir do momento que nós temos questões de mercado que interferem nisso, nós não podemos mexer. Então, a pergunta que eu faço sempre é essa: como que eu vou fazer a atividade leiteira se desenvolver, a propriedade crescer, se eu não mexer no preço do leite, ou sem mexer no preço do leite? Ou até mesmo se ocorrer uma baixa do preço do leite. Como que eu vou fazer isso? Porque nós precisamos entender como que eu tenho propriedades que crescem, que prosperam, e como que eu tenho propriedades que não crescem. Como que eu tenho propriedades que não prosperam? Se o preço do leite, a variação é muito pequena entre as propriedades. Então nós precisamos entender que existem outros fatores. Existem outros fatores que interferem demais na capacidade de crescimento e de desenvolvimento da atividade leiteira como um todo. E isso, a gente não pode colocar sujeira para baixo do tapete, porque isso está relacionado a fatores dentro da fazenda. E por isso que eu volto a ressaltar sempre,
A gestão é o único ponto que ainda está pendente na atividade leiteira, mas é aquele que realmente faz a diferença. E enquanto o produtor não entender isso, não adianta subir o preço do leite. Não adianta nós termos preços mais altos. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo pode estar discordando, pode inclusive estar bravo comigo, você pode inclusive estar chateado. Cara, o Sandro vem aqui falar da atividade e vai dizer que o preço não pode subir. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é subir o preço que vai fazer a diferença para nós melhorarmos a capacidade de crescimento e de desenvolvimento da atividade de cada uma das propriedades. Pontos importantes para o produtor entender. Primeiro, não existe mais leite barato. Não existe mais produzir leite barato. Então, se eu não tenho mais essa condição, nós temos que achar formas de trabalhar, formas de desenvolver atividade, formas de crescer a propriedade, entendendo que eu estou regulado pelo mercado. O mercado regula isso. Vamos subir o preço do leite a um preço que o produtor deseja? Vai ficar tão pesado ao consumo que o consumo não vai seguir, vai reduzir o consumo. Reduzindo o consumo, o preço baixa novamente. Então nós precisamos entender que tem um fator que ainda falta na propriedade leiteira. E esse fator é a gestão. Porque as propriedades que implantam processo de gestão dentro da sua atividade, elas têm a tendência do crescimento, porque elas começam a ter o entendimento de como que as coisas acontecem e qual o caminho que eu devo seguir. Né? E nos próximos vídeos nós vamos falar de processo de gestão, de planejamento estratégico, de regulação de custos, de forma a desenvolver de maneira real a propriedade. E não somente crescer quando o preço sobe um pouquinho, estagnar quando o preço dá uma baixadinha e diminuir quando o preço baixa bastante. Porque essa variação vai acontecer e nós temos que estar preparados para ela. Espero que eu tenha ajudado. Esse vídeo ele tem um objetivo mais amplo, de talvez cutucar numa ferida que ela é dolorida para o produtor, mas que o produtor precisa entender que enquanto ele ficar batendo em cima exclusivamente do preço do leite como um fator determinante do insucesso, nós não vamos mudar de patamar, nós não vamos mudar o jogo. E isso pode fazer com que a propriedade desapareça. Curta, compartilhe, distribua esse vídeo para outras pessoas. Vamos transformar esse canal em um canal de desenvolvimento, de disseminação de conhecimento da atividade leiteira. Um grande abraço e até a próxima.